Decretamos falência ao método de educação tradicional. Por que esse método não funciona mais? Quais seus principais problemas e quais as alternativas a ele? Tudo isso e muito mais você vai ficar sabendo no vídeo de hoje, então não saia daí. Já aproveita e clica no sininho para ter todas as novidades e ser avisado logo que os vídeos saírem. Vamos lá? Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Janaína Domingues, eu trabalho com o método Montessori, sou educadora aqui na Itália e gostaria de falar um pouco para você sobre o método de educação tradicional. O que é, na verdade, isso? É um método em que estamos acostumados já há séculos. Um professor fala por horas e horas e horas, os alunos, pouca intenção, pouco envolvimento, escutam por horas e horas e horas. Depois, os alunos têm que dar prova daquele argumento, têm que saber aquilo de forma ou escrita ou oral. Por que isso não funciona mais, gente? Esse tipo de avaliação pouco tem a ver com a capacidade efetiva do aluno. Sabe qual é o principal problema desse tipo de método de ensino? A atenção. Ele é baseado todo na atenção do aluno. Por que isso é um problema? Porque a atenção é seletiva, ou seja, a atenção, ela escolhe alguns estímulos e ela capta, mas ela ignora outros. É impossível ficar atento por 5, 6 horas inteiras. Isso é difícil até para um adulto, na verdade. É provado que um adulto consegue ficar atento não por mais de 45 minutos. A atenção da criança vai depender de várias coisas, vários fatores, características pessoais, motivação, cansaço, enfim. Crianças e jovens aprendem através de imitação, através de relações sociais com os amigos e através da experiência direta, ou seja, eu faço para aprender. O que demonstra que isso é verdade são os neurônios espelho. Fantástica descoberta que afirma que a pessoa ela compreende o significado da ação da outra e a intenção. Essas pesquisas sobre os neurônios espelho ainda demonstraram que as crianças aprendem melhor em grupo. Então por que a gente continua perpetuando esse tipo de aprendizagem? Com essa lógica de isolamento. A escola, sabemos, tem uma característica social. Então, esse tipo de isolamento é fora de contexto, completamente fora. Principalmente agora na era digital. Tem uma perda de atenção enorme, tem um esforço visual muito grande para a criança, até para o adulto, na verdade. Além disso tudo, uma perda de realidade. Mas isso é uma coisa que nós saberemos em pesquisas futuras, porque tá muito fresco, tá muito novo. Existem métodos que privilegiam a aprendizagem através da ação, ou seja, as crianças aprendem fazendo. Eu vou citar alguns. A Peer Education, ou educação entre pares. Por que ela é uma válida alternativa? Esse método ficou famoso nos Estados Unidos e na Europa em geral, porque as crianças explicam umas para as outras, elas aprendem muito, melhorando a comunicação, a relação entre eles e a autoestima. A criança está ao centro, não o professor. Método Montessori. Ele coloca a criança como protagonista no processo de aprendizagem. Mas eu vou falar muito sobre ele nas redes sociais, então continue me seguindo. A médica, ela já criticava a educação, esse tipo de educação tradicional, porque dá muito pouco poder às crianças. Nesse método Montessori, a criança escolhe o material que ela quer utilizar, trabalhar na linguagem montessoriana. A criança, ela trabalha, assim como o adulto. E isso acontece através de um ambiente que o educador, ele estrutura. Esses materiais desenvolvem as áreas como geografia, a matemática, e a médica, ela classificou eles, por exemplo, como educação cósmica. Cada um tem uma área de atuação e desenvolve alguma coisa. Cooperative Learning. Esse método tem como objetivo principal de envolver o jovem no processo de aprendizagem com a máxima participação. Ele funciona em grupos, onde o professor apresenta um projeto e os jovens discutem sobre ele desde o início até o final. Isso ajuda a promover
um clima de confiança em classe, porque ninguém julga o outro, então tem uma comunicação aberta. Isso faz com que as crianças ajudem uns aos outros, não tem um clima de competição, e isso ajuda muito a diminuir as desigualdades também. Tem um outro método que eu também acho importante falar, é o método de um pedagogista italiano que se chama Daniele Novara. Ele também fala sobre o bambino, sobre a criança como ator protagonista e na relação de ajuda. Ou seja, todos esses métodos, eles têm algumas coisas em comum. A criança tem que ter mais participação ativa no processo de aprendizagem. A OCSE, que é a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, diz que, em muitas sociedades, a aprendizagem, o acesso ao ensino e o método de aprendizagem são coisas que dependem do fator social e econômico das pessoas. Ou seja, países pobres como o Brasil seriam muito penalizados nesse ponto. Mas trago também boas notícias. A boa notícia é que as escolas podem fazer a diferença no sucesso das pessoas. Se elas forem organizadas de uma certa maneira, esses efeitos negativos gerados pela falta de condições sociais e econômicas podem diminuir. Estou falando de inovação na educação. Chega de noção estéril, chega de repetição. Se você não acredita, vem bater um papo comigo e aproveita e comente esse vídeo, compartilhe com quem você quiser, que eu vou ficar aqui pensando na minha escola do futuro.